Fala pessoal, beleza? Eu sou Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Anime Underground, ao review completo, totalmente colorido e com várias animações do quinto capítulo de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, a continuação de Nanatsu no Taisai. Mas antes, não esquece de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, não custa nada e eu te garanto que você não vai se arrepender. Agora sim, recado dado, bora pro vídeo. Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, capítulo 5, Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Iniciamos vendo Percival em posição ofensiva, enquanto Pelgard ainda se recupera do último ataque. E os moradores da vila, após ver tudo que Percival conseguiu fazer usando aquele incrível poder desconhecido, aparentam estar mais confiantes e acreditam na sua vitória, assim como aquele garotinho antes salvo por ele, que grita dizendo: Percival jamais irá perder para este cara. E não somente os moradores da vila, mas também os seus amigos, como Elba, que comenta com Donnie que acredita que Percival talvez consiga vencer. Mas Donnie, com uma expressão de preocupado, questiona: Elba, você realmente acredita nisso? No entanto, Pelgard, apesar de tudo, estava extremamente empolgado, dizendo que Percival era de fato um garoto realmente formidável, e que por isso ele o desejava ainda mais. Mas com os braços e quase que metade do corpo imobilizado por aqueles mini Percival de magia, Pelgard destacava dizendo que era impressionante o fato de Percival ter acabado de despertar o seu poder e em tão pouco tempo, através de sua intuição, aprender como usá-lo e como controlá-lo. E isso era o suficiente para Pelgard reconhecer e admitir que Percival era forte. Porém, Percival, todo encabulado, comenta que vai ficar vermelho se ele continuar lhe elogiando tanto assim. E por fim, ele aproveita para perguntar: será que podemos dizer que venci essa partida? E você agora pode me dizer onde está o meu pai? No entanto, Pelgard manifesta seu poder mágico, eliminando praticamente quase todas aquelas mini criaturas criadas pelo poder mágico de Percival, que estavam agarradas ao seu corpo. E ao ver aquilo, Percival fica assustado. Ele não esperava que Pelgard conseguisse se livrar daquilo tão facilmente. Já Donnie acredita que o Cavaleiro Negro não usou nem metade do seu poder verdadeiro ainda. E no fim, apenas um mini Percival restou, e o pequenino, cheio de medo, corre de volta para Percival, que continua ali parado sem acreditar no que aconteceu. Enquanto Pelgard avança em sua direção, dizendo que no final das contas Percival não passa de um garotinho novato e inexperiente, que não irá conseguir derrotá-lo, e que ele deve ir com ele agora. Mas Percival não está disposto a desistir e chama o cavaleiro para o fight. Porém, para a surpresa de Percival e do cavaleiro, Donnie surge ativando sua habilidade mágica enquanto diz: não vou deixar você fazer isso. Donnie usa em Pelgard a mesma magia que usou em Percival, fazendo o Cavaleiro Negro flutuar e perder momentaneamente o controle do seu corpo e dos seus movimentos. E essa poderia ser a única chance de escapar. Então Donnie grita para Percival correr, para fugir dali, pois ele não tinha a mínima chance de vencer. Mas o garoto fica aborrecido ao ouvir isso e questiona: como assim eu não tenho chance? Tipo, nem 50%? E Donnie responde aos gritos: seu idiota, são 0% de chances. Mas Percival lembra que precisa perguntar a ele sobre o seu pai, mas Donnie insiste dizendo que o mais importante naquele momento é fugir dali, pois a diferença de poder entre os dois é muito grande.
E enquanto os dois discutiam, Pelgard, que estava girando flutuando no ar, se perguntava que tipo de magia era aquela, revelando que não iria perdoar aquele ato imprudente. Por um instante, o corpo de Pelgard para de se mover no ar, e ele começa a manifestar uma intensa e poderosa magia que envolve seu corpo e começa a se expandir, engolindo tudo que está ao seu redor. E Percival e Donnie, que estavam mais próximos daquela gigantesca bola de fogo, são atingidos e lançados para longe. E em meio a toda aquela fumaça e destruição, Elba grita pelo nome de Percival e Donnie, mas ambos estão distantes dela. E Donnie sofreu ferimentos intensos e aparentemente não consegue se levantar sozinho. Por outro lado, Pelgard surge novamente, indo em direção a Percival enquanto diz: ele teve o que mereceu. Essa é sua punição por intervir em uma luta entre homens. Mas naquele instante, alguém se aproxima, carregando um estranho amuleto que brilha intensamente. E o dono desse amuleto era aquela estranha raposa, que surgiu carregando não só esse amuleto, mas como também a bagagem de Percival. E todos ali ficam surpresos e sem entender o motivo da aparição daquele pequeno animal entre eles. Pelgard revela não conhecer aquele animal, questionando: uma raposa vermelha? Já Percival se recorda que a viu assim que desceu do dedo de Deus, e pergunta o porquê dela está carregando a bagagem dele. Indignado e sem paciência, Pelgard tenta espantar a raposinha balançando a sua mão. Xô, sai daqui, dizendo que isso só pode ser uma piada, pois até os animais estão no caminho agora. Mas aquela raposinha era diferente. Ao balançar sua cauda, uma pequena esfera com um símbolo estranho aparece de repente. E Pelgard, vendo aquilo, parece reconhecer aquele estranho objeto. E ele tenta parar a raposa, mas ela solta aquela esfera que, ao cair no chão, se despedaça. E imediatamente uma forte luz surge envolvendo Percival, Donnie e a raposinha. E aquele faixo de luz era tão intenso que ofusca também a visão do Cavaleiro Negro. E assim que ela desaparece, nenhum dos três está mais ali. Elba não consegue entender o que aconteceu ali, como eles desapareceram tão de repente. Já Pelgard fecha seu punho. O Cavaleiro está com muito ódio. Ele revela que aquele objeto era um orbe de encantamento. E ele termina questionando aquela maldita raposa. Afinal, quem a enviou? Mudamos de cenário para os olhares perplexos de Percival e de Donnie. E o pequeno garoto comenta: Ei, Donnie, nós não estávamos no vilarejo? E Donnie responde que sim. E Percival então completa dizendo: então, que lugar é esse? Aquele era um local totalmente diferente de tudo que já vimos. Porém, Donnie parece reconhecer aquele local, dizendo que parecia ser o esqueleto de um dragão, e que apesar de ter visto ele apenas por debaixo uma única vez, ele não tinha dúvidas. Aquilo ficava em uma montanha estranha a quase 50 quilômetros de distância da Vila Paysan. E Percival, preocupado, comenta que eles precisavam voltar o quanto antes para a vila. Entretanto, alguém diz para eles: idiotas, eu literalmente acabei de salvar a pele de vocês, seus palhaços. Não desperdicem as suas vidas dessa maneira. Quem disse isso foi a raposinha, que segue dizendo: aquele bastardo está atrás de você, garoto. Você e o cabeludo que se meteu no caminho. E agora que ambos se foram, ele já não tem o porquê de continuar lá. No entanto, os dois ficam extremamente surpresos ao saber que a raposinha falou. Percival pergunta a Donnie se existem animais falantes em Britânia, mas o rapaz responde que não. Mas surpresas à parte,
a raposa volta a falar, desta vez dizendo que Percival deve ir junto com ele, pois ele não pode permitir que aquele homem o leve com ele. Mas Percival joga sua bagagem nas costas e pergunta por que ele deveria ir com ele. Mas a raposinha apenas pede para que os dois sigam ele, pois ele irá explicar tudo no caminho. No entanto, Percival diz que não irá, pois ele precisa perguntar para Pelgard a localização do seu pai. Mas logo a raposinha responde: ele não sabe. E ela segue dizendo: é verdade que ele parece fazer parte do mesmo grupo que seu pai, mas ele não sabe a localização exata de cada um dos seus companheiros. E Percival fica indignado por ele ter mentido para ele por todo esse tempo. Mas a verdade era que Pelgard só precisava de uma desculpa conveniente para poder lutar contra Percival. E além do mais, não seria uma mentira a menos que ele perdesse, pois ele tinha certeza absoluta de que iria vencer. Mas, mesmo assim, Percival não irá perdoá-lo e promete que da próxima vez que se encontrarem, irá fazê-lo pagar por isso. Já Doni não consegue confiar na raposinha e a questiona lhe perguntando como ela sabe de tudo isso. Mas ela simplesmente pede para ele confiar no seu instinto selvagem. E que o maior problema ali é que Percival foi descoberto e agora está na mira daquele cavaleiro negro. Percival, surpreso, demonstra não compreender o motivo, e Doni, por sua vez, comenta dizendo que ele era extremamente poderoso, e questiona perguntando quem era aquele homem. E a raposa finalmente responde, dizendo: este cavaleiro negro serve a um rei mau, e faz parte de um grupo que está caçando os 4 cavaleiros do Apocalipse. Ao ouvir esse nome, Percival questiona perguntando se eles também são cavaleiros sagrados, e Doni comenta dizendo que nunca ouviu esse nome antes, mas a raposa prontamente responde: claro que não, porque eles ainda não existem. E ao ouvir isso, Doni fica bolado, perguntando se por acaso aquela raposinha estava brincando com a cara deles. Mas ela responde num tom bem sério, que não, que eles ainda não existem, mas irão existir em um futuro não tão distante, pois é um grupo de cavaleiros que foi profetizado a aparecer. E olhando, sem entender nada um para a cara do outro, eles se questionam: cavaleiros do futuro? Mas a raposinha volta a falar e revela algo surpreendente. Ela diz que recebeu ordem de um grupo que se opõe a eles para encontrá-los, e que ela finalmente conseguiu encontrar um deles. Ao saber disso, Percival se demonstra animado e curioso, dizendo que então eles realmente existem. Pergunta: quem são eles? Aonde eles estão? E neste momento nós temos a primeira imagem dos 4 cavaleiros do Apocalipse: a morte, a guerra, a peste e a fome. E a raposa termina dizendo: esses 4 cavaleiros irão destruir o mundo com 4 calamidades. Ao ouvir isso, Doni, assustado, pergunta: destruir o mundo? Você está exagerando, não está? E ele também questiona outro fato: se o Cavaleiro Negro estava atrás do Percival, isso então significa que... E a raposa completa dizendo: isso significa que este garoto é um deles. A surpreendente e incrível verdade foi revelada. E agora, o que será que Percival irá pensar sobre isso? Qual será o destino que o aguarda no futuro? Continua no próximo capítulo, intitulado Um Lugar para Onde Ir.
E é assim que termina o 5º capítulo de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, a nova história dentro do universo de Nanatsu no Taizai. E eu quero saber de vocês, o que acharam desse capítulo cheio de revelações, revelando que Arthur é considerado um rei do mal, e da primeira imagem dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, tendo Percival como um deles, o Cavaleiro da Morte, além do Tristan como o Cavaleiro da Peste, Lancelot e outro cavaleiro do qual a gente ainda não consegue identificar. Deixa aí sua opinião nos comentários, vamos conversar muito sobre isso. Eu quero agradecer ao Márcio, Ítalo, Emanuele, Jéssica e Nicolas, que fizeram a coloração de todas as imagens usadas neste vídeo, e ao Igor, que fez essas lindas animações. Muito obrigado, agradeço também cada um de vocês por assistir esse vídeo até aqui. Eu espero vê-los no próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!